Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom que nós estamos mais uma vez aqui, mais uma oportunidade de estarmos falando sobre a palavra de Deus, discorrendo sobre assuntos atuais, relevantes para as nossas vidas, à luz da palavra de Deus. Como todo sábado nós fazemos, nós trazemos um artigo da revista Visão Missionária. Estamos no primeiro trimestre de 2024, comecinho de ano. E o tema de hoje, muito atual, muito pertinente, vivamos o verdadeiro amor. Como nós precisamos vivenciar este verdadeiro amor. Então, vivamos o verdadeiro amor, artigo da revista Visão Missionária, primeiro trimestre de 2024, escrito por José Paulo Moura Antunes. Mas antes de qualquer coisa, nós vamos orar, nós iremos orar. Só é possível amarmos, porque Deus nos amou primeiro e nós precisamos ser gratos a Deus por tão grande amor. Pai Celeste, Pai amado, glorificado Senhor, exaltado, ó Deus, seja o teu nome sobre toda a face da terra. Senhor, muito obrigada pelo dia que tu nos deste, pela oportunidade que aqui estamos, Senhor, de estarmos falando, ó Deus, a tua palavra, Senhor. Muito obrigada. Usa-nos, Senhor, como instrumento nas tuas santas mãos, que eu não venha falar nada aqui de mim mesma, mas unicamente usada por ti. Pai amado, nós te pedimos, Senhor, que no teu infinito amor, no teu amor grandioso para conosco, que tu estejas, ó Deus, a entrar, Senhor, em cada lar, que neste momento a tua palavra tenha adentrado, Senhor. Que tu estejas, ó Deus, a sondar, ó Pai, os corações, a observar, Senhor, e, ó Deus, está suprindo, ó Deus, as necessidades de cada um deles. Nós não sabemos, ó Deus, como a pessoa que ouve tua palavra nesta noite está, ó Deus, com o seu coração. Talvez esteja, ó Pai, com uma necessidade, ó Deus, de ser acariciada por ti, uma necessidade de colo, de carinho, outra necessidade, ó Deus, de que tu supras, ó Pai, a sua situação financeira, psicológica, emocional. E nós te pedimos nesse instante, ó Deus, que tu estejas, ó Deus, a suprir toda e qualquer necessidade. Que cada lar, ó Deus, em que a tua palavra adentrar neste instante, ó Deus, seja usado, abençoado por ti de forma extraordinária. Obrigada pelo teu cuidado, pelo teu amor para conosco, pelas tuas misericórdias, por esse amor tão grandioso que se renova a cada manhã, a cada dia, e é por isso, ó Pai, que nós não somos consumidos. Muito obrigado, ó Deus, por tudo. É o que nós te pedimos, não porque sejamos dignos ou merecedores de te pedir, mas te pedimos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém, amém e amém. Vivamos o verdadeiro amor. Gente, parece até assim algo diferente de falar que a gente precisa realmente amar, né? Mas quando nós estamos vivenciando uma época de provas de amor, de declarações de amor, né? de algo extraordinário, de você pintar no céu, né, com fogos, com drones, eu te amo. Quem assiste dorama, então, né? Mas, queridos, o que nós precisamos não é um amor de palavras, mas vivenciarmos realmente o amor. Vivenciarmos o verdadeiro amor. O verdadeiro amor. Então é o que nós iremos falar nesta noite. Vivamos o verdadeiro amor é um artigo da revista Visão Missionária, primeiro trimestre de 2024, escrito pelo pastor José Paulo Moura Antunes. E muitos de nós temos uma concepção errada do que é o amor. É isso que o pastor começa falando e eu concordo plenamente, porque nós geralmente associamos amor a sentimentos. Se nós temos bons sentimentos em relação a uma pessoa, dizemos então que a amamos. E aí, por isso, nós a servimos de uma forma especial, nós a tratamos de uma forma especial. Mas se nós não temos nenhum vínculo emocional com alguém, então nós não amamos. E aí também nós não o servimos. Mas a Bíblia, queridos, a Bíblia, no entanto, ela nos afirma que o amor não se resume apenas a sentimento. O amor é algo mais forte, é algo duradouro,
Nós vamos ver em 1 Coríntios 13 que diz que, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, mas desses três, o maior deles é o amor. Porque o amor tudo suporta, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. É isso que a palavra de Deus nos diz. Então, o próprio Deus o amor, ele provém do próprio Deus. E o amor, ele é fruto do Espírito Santo que habita em mim e em você. É fruto do Espírito Santo que habita em nós. Nós vamos ver que a palavra de Deus em Mateus capítulo 5, versículos 43 e 44, nos diz assim. Olha, Jesus Cristo falando ali aos seus discípulos, diz assim, olha, vocês ouviram o que foi dito. Dito aonde? Dito na lei. Amem o seu próximo e odeiem o seu inimigo. Mas eu digo algo diferente para vocês. Eu peço para vocês que vocês estejam amando os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem a vocês. Nossa, olha o que Jesus está pedindo para mim e para você fazer. Amar a quem nos ama é muito fácil. Amar a quem nos trata bem, a quem nos dá presente. Falar em presente, ganhei um hoje, 10, tá? Um vestido lindo. Então, muito obrigada, minha irmã. Amar quem nos ama é muito fácil. Amar quem nos trata bem, a quem nos dá presente, é muito fácil. Mas o que Jesus Cristo está nos pedindo é que nós estejamos não só amando ao nosso próximo, mas amando aos nossos inimigos. E que nós estejamos orando em favor das pessoas que estão nos perseguindo. E aí a gente vai ver também, queridos, que Colossenses, Paulo falando ali à igreja de Colossos, ele diz o seguinte, em Colossenses capítulo 3, versículo 12 em diante, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistamo-nos de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E aí Paulo diz mais, olha, suportem uns aos outros e perdoem as queixas que vocês tiverem contra outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E aí ele continua, e acima de tudo, olha, além de ter compaixão, de ter benignidade, né? Acima de tudo, nós devemos fazer o quê? Nos revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo. Então sejam agradecidos. Olha, Paulo diz aqui, no versículo 12, 13, Paulo diz, olha, como filhos de Deus, amados, santos, queridos, que venhamos a nos revestir de uma profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. E aí Paulo diz, olha, suportem, estejam se suportando uns aos outros, porque nós temos particularidades, nós temos manias, né, que diferem muitas vezes. Nós temos ideias, concepções, muitas vezes que diferem do nosso próximo, que diferem do nosso semelhante. E ele diz, olha, que vocês estejam se suportando. Suportem-se uns aos outros. E aí depois Paulo diz o seguinte, e acima de tudo, além de vocês terem paciência, compaixão, benignidade, que vocês tenham bondade, que sejam humildes, que sejam pacientes, acima de tudo isso, que vocês se revistam de quê? Do amor. Que vocês se revistam do amor, porque o amor, ele é o elo perfeito. O amor é o elo perfeito. E quando nós temos esse elo perfeito, a paz de Cristo é juiz em nossos corações. Porque, queridos, nós fomos chamados não para estarmos brigando uns com os outros. Nós não fomos chamados para estarmos nas redes sociais defamando o nosso semelhante. Nós não fomos chamados para balbúrdia. Nós não fomos chamados para semear contendas. Nós fomos chamados, nós fomos convocados por Deus para vivermos em paz, para vivermos em harmonia, em coinonia uns com os outros. E que sejamos também, queridos, tenhamos em nossos corações gratidão. Gratidão a Deus
pela oportunidade de despertarmos para mais um dia. A vida é um presente que Deus deu a mim e a você. E nós precisamos aproveitar o máximo desse presente que Deus nos deu. E que possamos viver com corações agradecidos, que possamos viver em paz com o nosso semelhante, com o nosso próximo. E aí João, falando ali à igreja em João 13, capítulo 35, João diz assim: olha, as pessoas saberão que vocês são filhos, são meus discípulos. É isso que Jesus estava dizendo ali em 1 João capítulo 13, versículo 35. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Se vocês se amarem uns aos outros. Precisamos amar com o amor que Jesus Cristo nos amou. Precisamos amar com o amor que Deus nos ama. E aí, Jesus Cristo falando à igreja, ele diz: olha, as pessoas saberão que vocês realmente são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Então, o tema da Convenção Batista Brasileira para o ano de 2024 é muito sugestivo, é muito pertinente. O tema é: vivamos o verdadeiro amor. Queridos, que eu e você venhamos a vivenciar esse amor de Deus, que Deus tem para comigo, para com você, que possamos ter esse mesmo sentimento de amor, de benignidade, de compaixão pelo próximo. Então, baseado nas palavras que Jesus disse ali em João capítulo 13, versículo 35, que é o tema da nossa Convenção Batista Brasileira. Então, para entendermos a importância dessa declaração, nós precisamos olhar para o contexto de quando essa declaração foi dita. Às vezes nós pegamos um versículo bíblico e o lemos de forma aleatória e usamos de acordo com as nossas conveniências. Mas para sabermos e compreendermos o que aquela palavra diz, nós precisamos compreender o contexto, além do texto, porque além do texto existe todo um contexto, existe todo um entorno. Então, quando foi que Jesus Cristo disse isso? Queridos, Jesus Cristo falou isso aos seus discípulos quando Jesus Cristo estava chegando a hora de deixar esse mundo, quando estava chegando a hora de Jesus Cristo partir daqui e ir para o Pai. Então, ele deu a maior prova de amor que poderia dar, que Deus poderia dar para conosco. Cristo morreu na cruz quando eu e você éramos pecadores. Sendo pecadores, sendo falhos, Cristo morreu por mim e por você. Então, Cristo já estava para deixar o mundo, ir para o Pai, e ele deu essa maior prova de amor, né? E aí a gente vai ver que Jesus Cristo, ele lava os pés dos seus discípulos em uma demonstração de serviço, de humildade, né? E ensinando aos seus discípulos como os seus discípulos deveriam se portar. A gente vai ver que um diz: olha, Senhor, não sou digno que o Senhor lave os meus pés. E Jesus Cristo disse: olha, se eu não lavar, você não vai ter parte comigo. Então, Jesus Cristo mostrando à igreja, aos seus discípulos, a importância da humildade, do se colocar à disposição de servir. Porque nós precisamos, queridos, ser servos. Existem muitos cristãos, muitas pessoas que se acham superiores a outras. E nós não somos. Nós vamos ver que o próprio Filho de Deus, ele pega ali os pés dos seus discípulos, e os pés dos seus discípulos não estavam limpinhos. Antes, naquele tempo, não havia calçamento. Os discípulos não estavam com os pés cobertos, as sandálias eram de couro, eram rasteiras. Então, provavelmente estava empoeirado. E Jesus Cristo ali, com toda a humildade, demonstrando o serviço, ele pega e lava os pés dos seus discípulos. Em seguida, Jesus Cristo ele ensina ele dá um ensino revelador, né? Ele traz palavras reveladoras aos seus discípulos. Ele diz que não mais estaria fisicamente com a igreja, mas estaria presente de forma espiritual, em espírito. Então, o seu corpo físico seria substituído pelo seu corpo espiritual, né? Pelo Espírito Santo de Deus que habita na igreja do Senhor.
E eu e você somos igreja, somos corpo de Cristo. Então, a partir de então, esses novos irmãos, eles precisariam dedicar-se um aos outros, servir e fazer tudo isso em amor. Porque eles precisariam entender o que era o significado de todos e uns aos outros. É isso que Jesus Cristo estava explicando ali aos seus discípulos. E ele queria demonstrar isso, o que era todo, o que era esse todo e o que era esse uns aos outros. Então a ideia que aqueles homens tinham a respeito do amor era apenas de pessoas do mesmo povo, da mesma raça, da mesma ideologia, da mesma forma de pensar. E o novo mandamento agora, Jesus Cristo estava dando, um mandamento bem mais abrangente, que os levaria a amar a todos. E a palavra de Deus nos diz que em Cristo Jesus não existe mais grego, né? Nem judeu, mas Cristo é tudo em todos, em todos. E aqueles discípulos precisariam entender o que era esse todos e o que era uns aos outros. Então o que Jesus pediu para aqueles discípulos era que eles precisariam amar os gentios, os estrangeiros, eles precisariam amar todos, e não só os da mesma raça, e não só os da mesma fé, e não só os do mesmo povo, mas eles precisariam amar todos. Então Jesus Cristo estava pedindo, ia além, né? O que Jesus Cristo estava pedindo àqueles discípulos, ia além da capacidade daqueles discípulos, e está também além da nossa capacidade, está além da nossa compreensão natural e da capacidade humana comum. É por isso, queridos, que eu e você precisamos amar com o amor de Deus. Precisamos deixar que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nossos corações, removendo toda amargura, removendo toda raiz de contenda, removendo toda discórdia, todo espírito de discórdia, de fofoca, todo espírito que não provém de Deus. Que possamos deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar em nossos corações, porque só podemos amar, né, na forma como Jesus nos ensina a amar, se amarmos com o amor de Deus. Se tivermos em nós esse Espírito de Deus, Então a reflexão que o pastor Antunes deixa para mim e para você é a seguinte pergunta: na sua opinião, é fácil amar biblicamente? É fácil amar os nossos inimigos? É fácil amar as pessoas que nos perseguem? É fácil orar por aqueles que estão nos perseguindo para que Deus esteja trabalhando em suas vidas, lhes abençoando? Sim ou não? E por quê? O que nós devemos fazer quando nós temos dificuldade de amar como Cristo nos ensinou a amar? E quais são, queridos, as consequências de não vivenciarmos, de não vivermos esse verdadeiro amor? Então, o amor que Jesus Cristo demonstrou por nós, ele serve de modelo, ele serve de base. O nosso modelo é Cristo. O nosso espelho de referência, o nosso referencial é Cristo. O nosso referencial não pode ser o pastor, a mulher do pastor, o líder de MCM, o líder do louvor, não. O referencial meu e você precisa ser Cristo. E como foi que Cristo amou? Como foi que Cristo amou? Às vezes nós ouvimos pessoas dizendo assim: eu vou pedir a Deus, você vai ver, Deus vai fazer isso aí, isso. Né? E aí ainda usa o nome de Deus para vingança. Quando a Bíblia nos diz que Deus é amor. A Bíblia nos diz que nós somos a menina dos olhos de Deus e a vingança pertence ao Senhor. Então ore. É fácil? Não. Mas peça a Deus que esteja trabalhando no seu coração e você vai ver que é possível no Senhor. Sim. Então amar os próximos e distantes, os iguais e os diferentes, os bons e os maus, fará com que ele seja lembrado em nossos corações, em nossas vidas
e seguido por outras pessoas. Quando nós amamos com esse amor que Cristo ensinou, de amar os que estão próximos a nós, também os que estão distantes, os que são iguais a nós e os que são diferentes, os que têm a mesma fé e os que não têm. Quando nós passamos a amar com este amor de Cristo, Cristo será seguido e pelos outros, será visto pelos outros em nós. E não é maravilhoso? Se amarmos a todos, todos conhecerão a Jesus. Simples assim, né? E aí o pastor Antunes, ele cita aqui Henry Nouwen, é um reconhecido escritor cristão. Em uma de suas obras ele escreve o seguinte: quando o nosso amor emana do amor de Deus, nós deixamos de dividir as pessoas, aquelas que merecem e aquelas que não merecem. Esse é o amor que nos permite enxergar o inimigo como alguém com o mesmo amor com que somos amados. Não mais precisamos posicionarmos em oposição ao outro. Então, amar como Cristo amou significa participar do amor divino, que não conhece distinção entre amigo e inimigo. Deus amou de igual forma. Nós vamos ver que quando Jesus Cristo está ali na cruz, sendo crucificado, Jesus Cristo diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus Cristo não pediu a Deus que estivesse se vingando. Jesus Cristo não pediu a Deus que estivesse acabando, aniquilando a vida dos seus algozes, daqueles que estavam perseguindo, daqueles que estavam o crucificando, daqueles que tinham cuspido, escarnecido dele. Não, ao contrário, Jesus Cristo disse: Pai. Pai, a oração de Jesus na cruz do Calvário foi uma oração intercessória. Jesus Cristo intercedeu por aquelas pessoas. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E nós, queridos, precisamos amar com este amor. Um amor que não faz distinção entre amigo e inimigo. Então, a proposta de Jesus, ela é profunda e desafiadora e difícil de praticar. Isso que o pastor Antônio diz, que a proposta de Jesus, ela é difícil, né? Ela é uma proposta profunda, desafiadora e difícil de praticar, porém é uma proposta alcançável. O Senhor não nos pediria algo que não poderíamos fazer. Um amor sem impor qualquer condição só aumenta o mistério desse amor. Um amor que não impõe qualquer condição só aumenta o mistério desse amor. Então, o que simboliza e define a vida de um verdadeiro cristão é o amor. Podemos conhecer e ser conhecidos como cristãos pelo amor. Então, amar o outro é algo tão importante que precisa ser a nossa marca espiritual, que precisa ser a nossa marca principal. Martin Luther King, ele disse o seguinte: um amor transbordante não pede nada em troca. O amor ágape é o amor de Deus operando no coração humano. Nesse patamar, não amamos apenas as pessoas porque gostamos dela, nem porque possuem algum tipo de centelha divina. Amamos a todos os seres humanos porque Deus nos amou. Então, a proposta de Jesus, queridos, a proposta de Jesus é uma proposta profunda, desafiadora, difícil de ser praticada, porém possível de ser alcançada. Não é uma meta impossível, é uma meta, sim, possível de alcançar, mas só poderemos fazer isso através do Espírito Santo de Deus, né? Porque é muito fácil mesmo, nós amarmos as pessoas que são obedientes, aos corretos, aos justos, aos puros, mas amar os pecadores, amar aqueles que fazem o mal, amar os rebeldes, é uma coisa que para alguém é muito difícil fazer, né? Amar os rebeldes, amar alguém que conscientemente faz o mal ao próximo é difícil.
é difícil, mas é possível, porque Deus ama o que não é amável. Deus ama o que não é amável. Ele ama você, Ele ama a mim. Então, o verdadeiro amor que devemos demonstrar uns pelos outros é o mesmo amor que Deus demonstra para comigo e para com você. É o mesmo amor que Jesus Cristo demonstra para com a sua igreja. A igreja existe porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para morrer na cruz por mim e por você. E a missão da igreja aqui no mundo é disseminar esse amor. E essa missão, ela precisa ser cumprida. Então, aí o pastor Antunes diz o seguinte, que nessa linha nós temos 3 compreensões de como procedem o verdadeiro amor de Deus, né? 3 compreensões que procedem do verdadeiro amor de Deus. E a primeira compreensão que o pastor traz para a gente é que nós somos vivos pelo amor. Vivos pelo amor. Vivos pelo amor. Então, 1 João 4,19 diz o seguinte, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque ele nos amou de primeiro. A relação de Deus para conosco é o mais profundo e sublime amor. Não há como medir. É um amor imensurável. É um amor perfeito, um amor sincero, um amor que não pede nada em troca. Então, nós precisamos ter atenção ao versículo, olha, nós o amamos porque Deus nos amou primeiro, Deus cuidou primeiro de nós, Deus zelou por nossas vidas e esse amor tão profundo de Deus, esse amor imensurável foi demonstrado ali na cruz do Calvário, quando Cristo morreu na cruz, por mim e por você, para que eu e você tivéssemos vida e vida eterna. Então Deus tomou a iniciativa de partir, né? De partir primeiro e nos amar. Deus tomou essa iniciativa, né? E além da expressão, aliás, a expressão amor de Deus, o pastor Antônio diz aqui, é algo muito óbvio e redundante, quase um pleonasmo, né? Isso que o pastor diz, porque o amor, ele só pode vir de Deus. Ele só pode vir de Deus, porque Deus é amor. O amor, ele faz parte da natureza divina, da essência divina. Então, como foi que Deus nos amou? Como foi que Deus demonstrou esse amor? Enviando o seu único filho para morrer na cruz por mim e por você, para que eu e você tivéssemos vida e vida eterna. E aí a gente vai ver que o pastor Antunes diz o seguinte, que o amor de Deus não é um conceito abstrato, não é uma filosofia ou uma construção teológica. O amor de Deus não se baseia em nossa relação, em nossa condição espiritual, nossa predisposição moral, nosso comportamento ou nossa atitude para com Ele. O amor de Deus se manifestou ao mundo através da pessoa de Cristo Jesus, do unigênito do Pai. Então, Ele veio ao mundo para revelar este amor de Deus por mim e por você. Um amor que não pede nada em troca. Um amor que ensina a amar. Um amor que transforma. Um amor que modifica. Um amor que vivifica. Então, Jesus, ele fez uma quebra de paradigmas. O cúmulo do sacrifício, a maior demonstração de altruísmo que pode existir, que toda a humanidade conheceu, quando ele se entrega ali na cruz do Calvário, por mim e por você. Então, verdadeiramente, o que verdadeiramente motivou Deus a elaborar um plano tão sublime de salvação foi o amor intencional de Deus por mim e por você. Um amor incondicional, um amor perfeito. E aí a segunda parte que o segundo ponto que nós precisamos compreender deste amor de Deus. Primeiro ponto, nós somos vivos pelo amor, né? Nós somos vivificados pelo amor, nós somos vivos pelo amor. E o segundo ponto, nós somos vivos pelo amor e nós somos vivos para o quê? Para amar. Nós somos chamados, queridos, para amar. 1 João 4:21 diz assim, e ele nos deu este mandamento,
Quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Isso foi uma ordem de Deus, incontestável. Uma ordem de Deus, incontestável. O amor de Deus por nós exigiu que Deus entrasse no mundo, em nosso mundo, que o seu Filho amado se despisse de toda a glória e se transformasse em carne e viesse aqui ao mundo. A Bíblia nos diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e esse Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O amor de Deus por nós exigiu que Deus entrasse em nosso mundo. E o nosso amor, né? Agora nós devemos amar ao próximo, nós devemos amar o nosso semelhante, também entrando no seu mundo. Né? Entrando no seu mundo. Então o amor tem dois lados, sentimentos e ação. É isso que o pastor Antunes fala aqui. E nós precisamos de ambos. Deus nos deu a capacidade de receber e de demonstrar amor. Essa capacidade, ela faz sentido porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus é amor. Ele nos ensina a amar. Ele nos exige que amemos. O seu amor por nós nos constrange a amar o nosso semelhante. Então não adianta dizer que ama, não adianta dizer, eu costumo dizer que quem ama cuida. Então quando nós falamos que o amor, ele tem dois lados, sentimentos e ação, é porque não adianta eu dizer que amo o meu próximo se eu não demonstro isso com as minhas ações. Se eu não demonstro isso no meu dia a dia. Se eu não demonstro isso no meu viver diário, no meu convívio em sociedade. É preciso demonstrar que ama. O verdadeiro amor envolve a expressão visível e prática do sentimento. É esta a relevância, né, do crente, é isso que o pastor Antunes diz aqui, aqui no texto bíblico. É esta a relevância do crente em Jesus. Amar de forma eficaz, deixar o amor ser visto e fazer com que com as suas atitudes sejam um reflexo de suas palavras. E o que nós temos visto e ouvido, e nós temos presenciado e visto muito, é um amor apenas de palavras, um amor apenas de expressões. Nós precisamos, queridos, vivenciar o amor. Nós precisamos colocar em prática esse amor que Deus nos amou. Então Deus nos amou entregando o seu próprio Filho para que eu e você tivéssemos vida e vida eterna. Mas nós fomos chamados, nós fomos convocados por Deus para também vivenciarmos este amor. Então nós somos vivos, nós estamos vivos para vivenciarmos o amor, para amar ao nosso semelhante, para amar ao nosso irmão. E aí pastor Antunes diz o seguinte, que a evidência de nossa conexão com Jesus é a nossa conexão amorosa com o nosso semelhante. Queridos, nós não podemos dizer, olha, a Bíblia ela é clara, ela diz, olha, você não pode dizer que ama a Deus, que você não viu, que você não tocou, que você não consegue enxergar com os seus olhos carnais. Você não pode dizer que ama esse Deus se você não consegue amar aquele que está ao seu lado, se você não consegue amar aquele que você vê. Então, quem diz que ama a Deus e não consegue amar seu irmão é mentiroso. É isso que a palavra de Deus nos diz, porque nós não podemos dizer que amamos a Deus se nós não conseguimos amar ao nosso semelhante. Então, o pastor Antunes diz o seguinte, que a evidência da nossa conexão com Jesus é a nossa conexão amorosa com os outros, assim como o cérebro humano. No cérebro humano, os neurônios, eles se comunicam, eles estabelecem ali uma conexão entre si, uma comunicação entre si, e nós precisamos, da mesma forma, estarmos conectados uns com os outros. Nós somos seres relacionais,
Deus nos criou, Deus nos fez seres relacionais e nós fomos conectados pelo amor de Deus para amar e gerar vida no outro. Para amar e gerar vida nos outros. Então, é impressionante como temos a capacidade de aprender com o exemplo. Nós somos, a pastor Antunes fala aqui que nós somos movidos e estimulados através das experiências que vivenciamos. A criança, ela recebe afeto dos pais desde a sua concepção, ela tem muito mais possibilidade de ser um adulto resolvido, amoroso, com a autoestima equilibrada, capaz de lidar bem com os traumas sem sofrer grandes sequelas e, quando crescer, terá muito mais motivos para cuidar de seus pais quando estes envelhecerem. Entretanto, se acontece de forma diferente, a tendência também é acontecer o contrário, porque nós plantamos e nós iremos colher aquilo que nós plantamos. E esse é um dos pilares que sustenta o cristianismo. Quem reparte não sente falta, porque Deus multiplica, Deus multiplica. O verdadeiro abençoado é aquele que recebe a bênção e compartilha com o próximo, e compartilha com o outro. Se antes recebeu, agora pode dar. Quanto mais doa, mais recebe. Quanto mais doa, mais recebe, porque Deus nos ama. Deus, ele nos separou. Deus, ele nos supre com todas as nossas necessidades. E nós somos supridos com Deus para podermos suprir ao nosso semelhante. Então, entenda que você recebeu aqueles que estão à sua volta. Estenda o amor que você recebeu. Estenda o amor que Deus te deu. Às vezes, talvez você não tenha tido uma infância tão amorosa, uma juventude tão amorosa, mas compreenda que Deus te ama. E estenda esse amor ao seu próximo, ao seu semelhante. E o terceiro tópico é: nós somos vivos para que o mundo conheça o amor. Nós somos vivos para amar, nós somos vivos porque Deus nos ama, nós somos vivos para amar o nosso semelhante e nós somos vivos para que o mundo conheça o amor, para que o mundo conheça o amor. Aí a gente vai ver 1 João, capítulo 3, versículo 1, que a palavra de Deus nos diz assim: como é grande o amor do Pai que o Pai nos concedeu. Deus nos chamou, de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Deus, não o conheceu. Então, aqui nós temos uma importante recomendação do amor de Deus, do propósito do amor de Deus, que é nos tornarmos seus filhos. Seus filhos. Esse amor de Deus por mim e por você, nos deu a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. E nós somos filhos de Deus. E o mundo, se o mundo não conhece, se o mundo ainda não nos conhece, se o mundo não nos conhece como filhos de Deus, é porque também não conhece a Deus. E não pôde conhecê-lo, porque talvez não tenha visto em nossas vidas Deus. Somos a igreja, o corpo de Cristo visível na face da terra. E é dever da igreja do Senhor fazer Cristo ser conhecido. E às vezes nós somos agentes para afastar as pessoas de Jesus. Nós somos agentes de disseminação de discórdia, de disseminação de contendas, de discriminação de ódio, de rancor, quando nós precisamos, queridos, eu e você, como igreja do Senhor, visível aqui na terra, tornar esse amor de Deus visível, tornar esse amor de Deus conhecido. Então, uma vez amados, perdoados e salvos, nós temos a missão a cumprir, que não pode ser negligenciada, A demonstração de um cristianismo real não é apenas suprir as necessidades dos outros, mas de transformar
ação, né, em gratidão e louvor a Deus. A igreja deve sentir a alegria de realizar projetos relevantes na sociedade, de abrir suas portas para atrair os famintos, é isso que o pastor Antunes diz, os famintos e sedentos, os aleijados, os mancos, os necessitados. Uma igreja que se fecha, uma igreja que fica na sua concha, no seu reduto, que não enxerga as necessidades do outro, que não enxerga as necessidades do próximo, que não ama seu próximo, está deixando de cumprir a sua missão. Quando compartilhamos o amor, o nosso coração, ele se enche de alegria, ele transborda de felicidade e transborda também, principalmente, o coração de Deus. Quando compartilhamos o amor, Deus se agrada e, como consequência, a nossa vida também é agradável, é alegre. E aí nós vamos ver, pastor Antônio nos diz o seguinte, que a igreja é um grupo de pessoas que foram chamadas. Elas não foram meramente despertadas, mas elas foram chamadas para estarem juntas, para um propósito, fazer com que o mundo conheça o amor de Deus. Há um vazio existencial, uma confusão que tem adoecido as gerações, que nessa modernidade líquida, né, a razão de tudo está na ausência do amor. Porque, queridos, tudo se resume no amor. E a ausência e a razão dessa confusão mental, desse adoecimento da sociedade, é porque a sociedade deixou de amar. A Bíblia nos diz que se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. A gente vai ver que quando nós nos afastamos de Deus, nós nos excluímos da essência do amor, porque Deus é amor. Mateus 24, versículo 10 a 12 diz assim, Jesus, falando sobre os sinais dos últimos dias, faz um importante alerta. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, devido ao aumento da maldade. O amor de muitos esfriará. Mas nós vamos observar que o versículo diz que o amor de muitos esfriará, mas não o amor de todos. Que estejamos, eu e você, no meio daqueles em que não permitiu que o amor, que a chama do amor, que arde nos seus corações, venha apagar. Que possamos estar, queridos, como Igreja de Cristo, vivenciando o verdadeiro amor. E aí, para terminar, o versículo que eu deixo para guardar no coração, ele se encontra em 1 João 4,7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque Deus é amor. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E conhece a Deus. Queridos, que vivemos a vivenciar o amor de Deus. Que possamos nos achegar mais a Deus. Que essa chama desse amor, ela cresça mais e mais, ela arda, ela seja uma fornalha em nossos corações. Que possamos compartilhar esse amor para com os nossos semelhantes e que as pessoas vejam o amor de Deus em nossas vidas, que as pessoas vejam o brilho de Cristo em nossas vidas. Então, que Deus nos abençoe. O nosso muito obrigada a você que nos assiste, o nosso muito obrigada a você que ora por nós, por nossas vidas, pelo nosso ministério, que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida, a você que é um intercessor, a você que ama, a você que multiplica. Então eu peço também a você que seja um replicador da palavra de Deus. Essa também é a nossa função. A Visão Missionária, ela é uma revista da União Feminina Missionária Batista do Brasil, e a Junta de Missões, né, a organização aí de missões, a editora da União Feminina Missionária Batista do Brasil, ela providencia esses artigos maravilhosos que nós apresentamos aqui a cada sábado.
E nós fazemos, a nossa parte é fazer uma seleção, a nossa parte é fazer os slides, gravar o estudo e fazer a nossa parte, que é gravar, e a sua parte, porque você também faz parte dessa rede de multiplicação, é multiplicar. Seja um multiplicador da palavra de Deus, que venhamos a vivenciar esse amor maravilhoso, que você esteja compartilhando esse estudo com outras pessoas. Muito obrigada a você também que já se inscreveu no canal. Olha, nós temos, glória a Deus, bastante inscritos, mas falta você. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva, peça para o seu familiar se inscrever. Dá um like aí, compartilha, porque o próprio YouTube vai compartilhando com outras pessoas e a palavra de Deus vai chegando nos corações e se multiplicando. Então, Deus nos abençoe, nosso muito obrigada e vamos continuar orando, porque juntos em oração nós somos mais fortes. Um beijo e um cheiro no seu coração.